Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Sabia que existem milhões de oráculos e você aí achando que só existe o tarô e os búzios? Então vem conhecer um pouquinho mais dos oráculos com a gente hoje. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a gente fala muito de oráculos aqui. A gente já explicou nossa visão sobre como os oráculos funcionam. Eles nada mais são do que uma ferramenta de leitura do próprio inconsciente do consulente. Sem contar que temos uma série sobre os arcanos maiores do tarô, que até esse momento não finalizou. Talvez, se você estiver em 2030, já tenha finalizado. A gente pretende finalizar antes disso. Sim. E aí a gente quer falar um pouco hoje sobre esses oráculos. Não só da parte como eles funcionam, porque isso a gente falou, mas um pouco da história deles e principalmente falar dos oráculos mais malucos que tem no mundo. Bom, então vamos lá. Historicamente, quem sistematizou as formas de oráculo, tem vários oráculos aqui, foi um cara, um filósofo Grego. mais ou menos em 44 a.C., chamado Cícero. E aí ele escreveu esse livro chamado De Divinatione, sobre... Divinatione, só que é em latino, não é italiano, né? Que é algo como sobre a adivinhação. Então ele escreveu esse livro, e a narrativa do livro ela é baseada nele conversando com o irmão. Então é um diálogo sobre as mais diversas formas de adivinhação, ou melhor, as mais diversas formas oraculares. E é legal desse livro porque é um tratado que sistematiza esse monte de oráculos diferentes e ao mesmo tempo ele quer mostrar através do livro que os oráculos não funcionam. E com certeza o oráculo mais famoso, ainda hoje, mas com certeza da antiguidade, é o oráculo de Delfos. Entre 8 e 2 a.C., ele era pop. Todo mundo ia lá para saber o futuro, para saber o que fazer, inclusive politicamente falando. E ele ficava localizado na Grécia. E o oráculo de Delfos, ele funcionava dentro de um templo que ficava justamente na cidade de Delfos. Uma cidade que tinha esse templo dedicado ao deus Apolo, onde as câmaras, as catacumbas onde viviam as sacerdotisas, as famosas pitionisas, ficavam no subterrâneo desse templo. Mitologicamente, Apolo tem o domínio daquele lugar pelo seguinte motivo. Inicialmente, Gaia, que representa a Terra, ficava ali, era a propriedade dela. E sua filha, a serpente Piton, guardava o lugar, uma serpente extremamente perigosa. Apolo, ligado ao dom da profecia, acabou se encarregando de tomar o lugar para si e derrotou a Piton, que acabou entrando nas entranhas de Gaia, as entranhas da Terra, e soltando uma substância tóxica. E aí os gregos então acreditavam que uma sacerdotisa chamada de Pythia, né, baseada aí na Piton, ou de Pitionísia, ela tinha que ter uma vida irrepreensível. Então ela era escolhida ainda muito jovem, virgem, ali no meio dos camponeses, e ela era trazida para dentro do templo para se formar uma sacerdotisa. Essa sacerdotisa ficava nessas câmaras subterrâneas, que ela inalava esses vapores, e aí, através disso, ela fazia as profecias como se ela fosse o próprio deus Apolo. Ou seja, ela ficava ali numa trip e tinha as visões. Tô vendo coisa pra caralho! E aí, inalando esses ares tóxicos aí, ela entrava numa espécie de transe mediúnico e aí ela proferia a resposta àquele que viesse consultá-la através de poemas. E os poemas, eles tinham características muito peculiares, características que hoje a gente consegue encontrar nos escritos de Homero, na Ilíada e na Odisseia, dando dica aí talvez de como esses livros foram construídos, né? Quem ia consultar, como eu falei, tinha de tudo, desde camponês até líderes políticos. Outro oráculo que era muito famoso na antiguidade, hoje não é tão como o de Delfos, era o oráculo de Amon, que ficava no Egito, mas particularmente no oásis de Siwá. Inclusive, iremos lá em julho com a nossa viagem, julho agora de 2020, nossa viagem com o Egito, iremos lá acompanhados de uma galera que vai com a gente. Se você estiver vendo depois, já fomos e foi já incrível. Já fomos e foi incrível, certeza. Nós somos profetas, oráculos vivos. Esse oráculo ele era muito famoso, e rivalizava até com o oráculo de Delfos, e ele era tão importante que quando Alexandre o Grande invadiu o Egito, ele, para legitimar o seu poder, foi até o oráculo de Amon, e lá ele foi reconhecido como filho de Amon. Fala aí. E como ele já era filho de Zeus,
Então, automaticamente, sendo filho de Zeus, de Amon, ele virou o governante de todos os povos. E aí, dessa forma, como meio que uma forma de propaganda política, o Alexandre o Grande conseguiu convencer o povo egípcio de que ele era um faraó. E é a partir daí que vai começar... Ele era um deus, né? Que ele era um deus vivo, né? Um deus encarnado, e que aí começa através dele, né? Posteriormente, a dinastia ptolomaica, através do seu general Ptolomeu. E apesar de até o século VI depois de Cristo, o deus Amon lá no Egito ter sido cultuado, o que aconteceu com o oráculo lá no Oásis, no período romano, não se sabe, né? Meio que ficou ali, sei Foi lá. sendo largado, e hoje é um ponto turístico a ser visitado lá no Egito. É isso. Mas além desses oráculos famosos, que eram grandes templos dedicados a deuses e que tinham ali essa coisa do divino que baixava e oraculava, tem também os oráculos mais comuns, os oráculos que eram usados por sacerdotes, por druidas, por magos, usados por bruxas, enfim. Ferramentas, né? Como ferramentas de autoconhecimento. Existem centenas ou milhares ou milhões de oráculos e a gente vai falar alguns hoje para você, alguns bem estranhos e alguns que você já deve ter ouvido, mas talvez não conhecesse o nome deles. Começando com a aeromancia. Sabe aquela coisa que você fazia quando era menor? Ou até adulto mesmo, mas olhava para a nuvem, parece um gatinho, parece... Bom, isso era uma forma de oráculo. A forma dos ventos e das nuvens. E a interpretação disso era exatamente a forma que o oráculo funcionava. Ou seja, a aeromancia é o oráculo das nuvens e dos ventos. Tem uma muito legal chamada alectoromancia, que nada mais é do que jogar grãos e runas alfabéticas num círculo e esperar as aves virem comer os grãos e mexerem nas pedras e ver que pedra elas mexeram, que tipo de grão elas comeram, e baseado nisso existe uma técnica para fazer uma leitura. E esse, com certeza, em algum momento você já teve contato. A leuromancia é o oráculo pelos biscoitos da sorte. Nem você sabia que tinha esse nome? Sabe que todo bebê quando nasce, ele nasce com uma membrana que o protege. Bem, essa membrana também era fruto de interpretações oraculares e é chamado de aminiomancia. Exatamente. Um outro oráculo muito legal era a antropomancia, que depois que você sacrificava uma pessoa, você arrancava o coração dela e através das batidas ainda do coração em sua mão, de como o sangue escorria, você fazia uma leitura oracular. E sabe aquela máxima que Deus não joga dados com o universo? Bem, jogar dados e fósforos também é uma fórmula oracular chamado astragalomancia. Olha que nome fenomenal. Então, através do resultado que dá nos dados ou em como os fósforos caem, é oracular. Tem uma forma oracular muito bacana também, bem fácil, que você pode fazer na sua casa, chamada de aspidomancia. Nada mais é do que você conjurar um demônio na sua sala e fazer perguntas a ele. Sabe quando você vai na açougue e compra um animal inteiro, inclusive com as entranhas? Quem nunca? Quem nunca? Você pode usar essas entranhas com uma forma oracular, que é chamada de aurospicina. E era bem comum nos tempos antigos. Era bem comum. Então, se abria o animal, pegava as vísceras dele e espalhava, se oraculava através desse material incrível. Tem uma outra forma oracular também que hoje em dia é mais usada do que antigamente, que é a bibliomancia. Você pega qualquer livro, abre ele numa página qualquer, bate o dedo numa palavra e aí ali vem o oráculo. A gente falou um pouco disso quando a gente teve aqui com o professor Pérez Sanches e falou da palavra reencontrada, que é um livro oracular que funciona através da bibliomancia. Esse vídeo que fala sobre hermetismo e hermenêutica você não pode perder, de verdade. Clica aqui e dá uma olhada. E além de assistir o vídeo, você pode comprar o Palavra Reencontrada aqui embaixo. Nos links aqui embaixo, você vai ser direcionado para a Amazon. E se comprar pelo nosso link, você ainda ajuda a gente a manter o canal. E além do Mensagem Reencontrada, um outro oráculo bem maneiro é o I Ching. E aí você pode também comprar o livro do I Ching pelo link que a gente vai colocar aqui embaixo. Se você assistiu Harry Potter, deve ter visto num dos episódios o oráculo através da borra de café. Muito praticado, né? E, inclusive hoje em dia, principalmente pelos povos árabes. Os Incrível. turcos fazem muito isso também. O café deles é muito forte, então a borra deve ser a borra. A borra. Chama-se cafeomancia. Nome bem sugestivo, Bem né? óbvio, né? Uma outra forma de oráculo muito legal, que você já deve ter visto isso em algum desenho animado, chama captromancia. Nada mais é que oracular usando um espelho. Algo como espelho, espelho meu. Existe alguém mais careca do que eu?
Continuando nossa lista de oráculos bizarros, um outro oráculo muito usado na antiguidade era o craniomancia. Era um oráculo usado baseado na inclinação dos crânios dos mortos. E com certeza, quem está do outro lado já viu bola de cristal na vida. Na TV, no desenho, qualquer coisa. Pica-pau, né? Tinha lá o voodoo é pra jacu. Com certeza você já viu uma bola de cristal. Pois é uma forma real de oracular. Não só a bola de cristal, como os cristais em geral. E é chamado de cristalomancia. A bola, em específico, também é conhecido como scrying. Outro tipo de oráculo que você também já deve ter usado é a dominomancia, que é o jogo de oráculo baseado no dominó. Para você que não sabe, o dominó vem de jogos feitos com ossos na antiguidade e ele era usado justamente como oráculo. Com o tempo, ele acabou se popularizando e virou um jogo, e você já deve ter jogado dominó na sua vida e você nem percebeu que estava oraculando. Pois é. Agora há pouco a gente falou sobre oracular com as vísceras dos animais, mas os ossos também eram formas oraculares, não só na forma do dominar, mas os próprios ossos mesmo. E é chamado de escapulomancia. Olha que bacana. Uma das minhas formas preferidas de oracular, para você que deve se perceber, o que será que o Léo joga de oráculos, não é mesmo? É a enomancia, que nada mais é que analisar a textura e a borra que um vinho deixa em sua taça. Com certeza. Não à toa estamos de vermelho aqui hoje. Temos também a geomancia, que tem pelo menos duas, com certeza mais, mas tem pelo menos duas formas de geomancia, que é pelos pontos vitais da Terra, a tal da linha de lei, talvez, que a gente já falou no primeiro vídeo do canal, talvez melhor nem assistir. Assista, o conteúdo é bom. Mas além disso, também com pontos riscados no chão. É uma forma oracular usando a Terra. Outra forma muito legal é a glossomancia, que nada mais é do que botar sua língua para fora e alguém, através das linhas da sua língua, fazer uma interpretação do seu futuro. Então sabe aquela hora que você chega no médico e ele fala assim, põe a língua para fora e põe aquele bastãozinho? Ele tá fazendo uma glossomancia. Na verdade, ele não tá vendo se você tá sua garganta, ele tá vendo se você tá doente ou não pela língua. Brincadeira. E nós sabemos que várias culturas, antigas principalmente, acabavam deixando os idosos de lado, mandavam eles viver sozinhos. Porém, existe uma fórmula oracular que se usava os idosos. Como? A gente não sabe. Ou a gente sabe, mas a gente não quer imaginar como. Chama-se ariolomancia. Mais um oráculo muito legal chama-se hipomancia. E você deve estar se perguntando, será que realmente hipomancia são com cavalos? São, mas vai além, porque é um oráculo baseado no som que faz o cavalgar dos cavalos. Hoje em dia, vários celulares você consegue desabilitar a segurança através das íris dos olhos. Pois saiba que, além de ser possível fazer diagnósticos através das íris dos olhos por alguns tipos de medicina mais alternativos, ele também era uma forma oracular. Então se olhava para a íris dos olhos e conseguia ver o futuro, coisas do tipo. Isso me lembrou aquela notícia que eu vi esses dias na internet de que uma mulher faz leitura oracular através da anosmancia. Que deve ser esse nome. Parabéns para ela. Bem, voltando à nossa lista incrível de oráculos, tem um oráculo que chama lecanomancia, que nada mais é do que você pegar um monte de pedras preciosas, jogar numa bacia cheia de água e fazer a leitura do resultado que saiu ali no fundo das águas do seu inconsciente. Muito parecido com búzios, né? No fim é muito essa coisa de cair de formas específicas, acaba sendo uma coisa recorrente até, né? Outro oráculo que envolve pedras é a litomancia, que é exatamente usar as pedras, jogar de uma forma específica e o resultado que der ali, mais para cá, mais para lá, dentro de um espaço, é o oráculo, é a litomancia sendo interpretada. Uma outra forma de oráculo, que talvez você não tenha associado esse nome com oráculo, mas o nome dele é necromancia. Ou seja, a necromancia nada mais é do que você se valer de espíritos, de mortos ou até do cadáver de alguém para conseguir informações daquele ser sobre algo que você gostaria muito de saber, chegaria a esse ponto para perguntar. Um oráculo também muito interessante é o número de filhos que uma mulher teve. Chama onfalomancia, né? O onfalo é o umbigo, né? Então o número de filhos, lembrando que a gente está falando de antigamente, onde essas coisas de camisinha não existe, então ver quanto que dá. Então era uma coisa meio aleatória também. Um dos oráculos preferidos aqui do canal é a onicomancia, que é baseado nos desenhos feitos pelo fio do azeite.
E se você conhece as histórias do canal, sabe exatamente do que o Léo está falando. Para quem segue o canal também há um tempo, sabe o quanto eu sou apaixonado pela interpretação dos sonhos, pelo menos no sentido psicológico. Saiba que a oniromancia é usar os sonhos como oráculo. O que vai acontecer, pegar, interpretar e ter uma resposta ou ter uma visão do futuro? Outro oráculo muito louco é a partenomancia, que é uma arte de adivinhar se uma mulher é virgem só pelo olhar. E sabe que tem uma forma de oráculo que depois que o fogo está feito, uma fogueira, através do formato, através de visões, você consegue usar como oráculo e é chamado de piromancia, não confundir com piromania, certo? Então a piromancia é a forma oracular através do fogo. Pois é, e você já ouviu falar da prolactomancia? Você achou que a gente fez uma piada agora há pouco, mas a prolactomancia é justamente o nome da arte divinatória em que você usa o ânus do consulente. E como é de conhecimento geral, é possível também saber usar como oráculo as mãos e as linhas dos pés. Então, a leitura das linhas da mão é chamado de quiromancia e dos pés, podomancia. Talvez você já tenha visto esse tipo de oráculo com a sua avó, com alguém mais antigo da família, mas é possível fazer uma leitura oracular pelas folhas de chá, ou o resto das folhas de chá numa xícara, ou como as folhas de chá caem, né? Antigamente a gente fervia as folhas na água e depois tirava, não tinha os saquinhos. Isso é chamado de teimancia. E se você gosta muito de árvores, gosta de estar perto e repara nos detalhes, nas diferenças das árvores, saiba que existe um oráculo que é pelas árvores, que é a xilomancia. Bem, galera, a gente falou aqui sobre alguns oráculos famosos e falou agora sobre outras ferramentas de oráculo, umas muito engraçadas e muito bizarras e outras que são bem conhecidas e utilizadas há muitos anos, que a gente vê ainda na cultura popular sendo utilizadas. Então a gente conheceu um pouquinho do nome dessas práticas e provavelmente você deve ter ouvido aqui alguma prática hoje oracular que você nunca tinha ouvido na sua vida. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de oráculos. Se vocês gostarem, procure outros vídeos do canal que a gente fala sobre como os oráculos funcionam. E claro, salva aqui uma menção honrosa que a gente já falou, o tarô, as runas, os búzios e o I Ching. Mas e você? Qual a sua forma oracular preferida? Deixa aqui nos comentários, curta, compartilha e se inscreva e um beijo no seu coração. Até mais.